Graça e paz, amados do Senhor, maravilha do Eterno. Você é joia preciosíssima, tesouro do Senhor. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje, meu amado, está lá no livro de Salmos, número 115, versículo 4 e o versículo de número 8, ok? Gente, faltando depois desse aqui, apenas seis cafés com Deus para inteirar 1000. Ô glória! É muita bênção, hein? Deus é maravilhoso, quanto Ele é bondoso, quantas mensagens o Senhor tem nos dado no decorrer desses café com Deus 994. Esse de hoje, faltando apenas 6. Gente, é muita bênção mesmo. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu louvo ao meu Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Muito obrigado você que tem nos acompanhado ao decorrer, desses cafés que Deus tem colocado no nosso coração, partilhado com você, compartilhado, Muito obrigado você que se inscreveu no nosso canal, você que curte os nossos vídeos sempre aí, faz comentários, pedido de oração. Gente, é maravilhoso, amém? Como é bom a gente estar, aí interagindo com você, sabendo que você está recebendo a palavra de Deus, a oração também por você, por sua família, ok? Bom, depois de 1000, Deus é que sabe, o que vamos fazer. E eu sempre digo, de hora em hora, Deus melhora, Nós temos crescido sempre. Criamos o Instituto Eclésia em Foco, dando aí suporte às igrejas que têm as suas dificuldades. Nós temos parte jurídica, parte de contabilidade, parte financeira, parte de evangelização, parte de grupo familiar, de célula, de marketing digital. Gente, é maravilhoso demais. Estamos aí avançando, crescendo, e Deus vai assim nos dando novas estratégias para servi-lo, E o meu maior prazer é servir ao Todo-Poderoso Deus. E fazendo isso ainda me considero como servo inútil, porque é mais do que a minha obrigação pelo amor que o Senhor me amou, nos amou, dando o seu Filho Jesus por nós, ok? Então continua conosco, interagindo, fazendo comentários, tá bom? Deus te abençoe em Cristo Jesus. O que é o Café com Deus, pastor? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Salmo 115 vai falar de ídolos, versículo 4 e 8. E eu quero colocar como tema desse Café com Deus, há um único Deus, o Todo-Poderoso, amém? Não podemos ter ídolos, tá? Vou falar sobre isso aqui. Salmo 115, versículo 4 e 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Versos 8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Tá vendo aí? Oh, meu Deus. Gente, tem pessoas, que, na verdade, eu costumo dizer que... Deixa eu só lembrar de um texto aqui, que na história diz que quando Moisés foi ao monte falar com Deus, o povo achou que ele estava demorando demais e começaram a pressionar Arão, o irmão dele, para que fizesse um Deus, assim como eles conheceram os deuses do Egito,
E eles queriam um Deus que eles pudessem olhar, ver e palpar, tocar, né? Então pressionaram. Claro que Arão foi frouxo. Ele poderia dizer: vocês estão loucos, cara? Peraí, vocês estão perdendo a cabeça, vocês piraram. Não vê com grande mão poderosa Deus nos tirou do Egito, ferindo os 10 deuses que eles acreditavam. Deus nos livrou quando eles se arrependeram, vieram atrás para nos buscar, abriu o mar vermelho. Entramos pelo mar. Deus fez com que eles retardassem, não nos alcançassem. E depois que todos nós, 2 milhões de pessoas, saímos do outro lado do mar, o Senhor permitiu que eles todos estivessem no meio do mar, e o mar se fechou, matando-os a todos. Aqueles inimigos nós não vimos mais, foi promessa do Senhor. Vimos mortos. Espera aí, quantos milagres Deus tem feito no deserto para nos sustentar, para nos guardar. Há uma nuvem que nos guia. Espera aí, há uma nuvem que quando a noite esfria, cai a temperatura assustadoramente, essa nuvem se acende e mantém acesa para nos aquecer e ao mesmo tempo iluminar o nosso caminho para seguir. Espera aí, vocês estão loucos, vocês perderam o juízo? Jamais farei ídolos. Só há um Deus para ser adorado. Mas não, o que Arão fez? Cedeu à pressão popular. Infelizmente, né? Há pessoas assim, que vão muito bem quando estão com os outros, né? Igual estavam com Moisés, o próprio Arão estava com Moisés, ele ia muito bem. Foi só Moisés se ausentar por um período, veio a pressão sobre ele e Arão cedeu. Construiu um bezerro de ouro. Gente, com as próprias joias do povo, que doavam para derreter, para fundir, e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Meu Deus, o próprio Deus falou com Moisés para descer, que aquela aberração estava acontecendo. Gente, Moisés quebrou as tábuas, porque ele subiu para receber os 10 mandamentos. Deus estava começando a dar as leis para o povo que ia entrar na terra prometida, para ter as leis, serem abençoados, né? Jogaram tudo fora, né? Por causa de quê? Por causa da idolatria. Aí eu aprendo que a idolatria, tem a idolatria que é muito radical, que você olha, né, para ela e vê o ídolo, a imagem que é esculpida por mãos humanas, que a própria Bíblia no Salmo 115 condena, diz que são feitos por mãos humanas, tem olho, não vê, tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, ainda precisa ser carregado em procissão. Está escrito na palavra, e se torna semelhante a eles, os que os fazem e os que nele confiam. Pelo amor de Deus, essa imagem esculpida é uma idolatria berrante, mas existe uma outra idolatria que leva a esta. Ela é sorrateira, ela é invisível, né? Por quê? Começa com um ídolo de uma pessoa. A pessoa olha para um jogador, aí tem como ídolo do futebol. Esse é como se fosse o Deus do futebol, esse é o cara. Olha para o basquete, por exemplo, tem o ídolo do basquete, né? E olha para o MMA, por exemplo, né? Para o UFC, aí tem o seu ídolo lá. Olha para um corredor, tem como ídolo, para um nadador, e assim vai. Olha para um cantor e torna o seu ídolo. Tem gente que compra tudo da pessoa, tem tudo quanto é lugar na casa. É uma verdadeira adoração, fanatismo. É a verdadeira idolatria. Começa assim.
elogiando, claro que, né, a pessoa se destaca, não há problema nenhum elogio. O problema é que vira uma fascinação e vira um objeto de feitiço, ou seja, de amuleto, de proteção, de confiança, de modelo para a pessoa, de adoração. A pessoa quer ser aquela pessoa, ou o mínimo quer estar com aquela pessoa o momento a todo momento, entende? Quer se curvar diante dela, quer render elogios. Meu Deus do céu, é triste, é terrível. Homenagens, né, que não param, como que a pessoa é um semideus e acreditam ser igual um deus, né? Dizem por aí os deuses do Olímpio acreditavam assim, a Grécia, os gregos, né? E depois os romanos, que veio da influência babilônica, tudo isso de povos pagãos que não conheciam a Deus, porque nós temos dentro de nós um desejo de adoração. Deus colocou isso em nós. Só que há muitas pessoas que aplicam isso de maneira errada, em coisas erradas, em objetos ou pessoas. Entenda bem, meu Deus. E passam a adorar e a confiar naquilo. Tem gente que tem objeto, tem gente que tem elefante em casa, tem gente que vira o elefante de costa para cá, outros têm pirâmide, outros... Gente, isso é idolatria. E Deus condena a idolatria. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então, né, ainda em Apocalipse fala a idolatria como uma prostituta que né, se prostitui com os deuses. Então veja só. E a Bíblia diz, Babilônia, Babilônia, sai do meio dela, povo meu. São costumes lá de trás que vieram trazidas, né, e mudando, maquiadas na Grécia, depois em Roma. Entenda bem. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí, pelo amor de Deus. E tudo começa com ídolos, né? Ah, não, eu tenho como uma figura, eu tenho como um retrato, pastor. Isso é um retrato de São Pedro, que foi um homem de Deus. Um retrato você ajoelha diante dele? Um retrato você faz pedido a ele? Um retrato você cultua ele no seu dia? Aí, me ajuda aí, gente. Você faz festividades para ele? O único que pode ser adorado é Deus. A Bíblia diz que há um único Deus. Então ele pode ser adorado, só a ele. E quando você leva a adoração, né, essa reverência extrapolada, né, tendo ele como protetor, e nada pode fazer. Uma imagem não tem poder nenhum. Eu falo isso, gente, com muito amor. Eu não estou aqui criticando religião, nem falei nome de religião, estou dizendo aqui de povos, de costumes. Estou dizendo o que é uma realidade. Se você pegar uma imagem de escultura, qualquer que seja ela, de um ídolo que você preza, eu faço um desafio, coloca ela num pasto. Ela não cuida nem de si. Sabe por causa de quê? O vento, a chuva, o sol vai desbotar ela. Vai nascer mato em volta dela. E se botar fogo no pasto, ela vai ser queimada. Porque não tem poder para se proteger, quanto mais para fazer alguma coisa por você. É com muito carinho que eu digo, acorda, desperta. É bíblico, está na palavra de Deus, e a Bíblia é igual, a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, toda a Bíblia é igual, a Bíblia, né, das religiões, do metodista, do batista, da presbiteriana, da congregacional.
Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. As Bíblias são iguais. Da Deus e Amor, da Universal. Está escrito, Êxodo capítulo 20. Está escrito lá, não farás para ti imagem, nem semelhança alguma do que está em cima no céu, na terra, e nem debaixo da terra. Não adorarás e nem prestará culto ou missa diante dela. Eu sou o Senhor teu Deus, que visito o pecado dos pais aos filhos, até a primeira, segunda, terceira e quarta geração dos que me aborrecem, diz o Senhor. Mas faço misericórdia, ou seja, abençoo com misericórdia até 1000 geração daqueles que guardam os meus mandamentos. Me ajuda aí, gente. Oh, meu Deus, é igual. Consulta a sua Bíblia e vê se não é verdade o que eu estou falando. E o Salmo 115 é muito claro. Isaías fala sobre, você pega uma madeira, com a parte dela você esculpe uma imagem, se curva diante dela, acredita nela, e com a outra parte você cose, ou seja, você usa para o fogo. A pessoa não atina. O profeta está dizendo que aquela madeira é a mesma que foi para a lenha para virar carvão. Que poder aquilo tem? Me ajuda aí, gente. Oh, meu Deus. Entenda bem, estou falando com muito carinho, com muito amor, tá? Não estou falando para você deixar a sua religião, não. Você pode até dentro dela combater isso. Eu não prego religião. Quem me conhece é que sabe. Eu não fico falando da minha igreja, qual é a minha igreja, não convido ninguém para a minha igreja. Eu creio no poder da palavra. Religião é apenas placa de denominação, ela fica do lado de fora da igreja. Ela é tão boa que ela fica do lado de fora, ela não fica do lado de dentro. Entende? É só para detectar o endereço. É como a minha rua tem nome aqui e tem o número da minha casa. Né? A igreja é a mesma coisa, a igreja está lá inserida no local, tem um nome, você sabe só isso, discernir uma denominação da outra. Mas, né, nós não pregamos religião. Eu não sou religioso. Eu sou cristão. Eu acredito na palavra de Deus. Cristão significa pequenos cristos. Eu busco a cada dia aparecer com Jesus. E eu preciso de mudar a cada dia e me converter a cada dia, deixando sempre o pecado, né, vencendo a carne, crucificando todos os dias, que a carne não morre. Ela sempre se levanta, a gente tem que crucificar ela. Mas eu preciso melhorar. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Então, um processo de crescimento, de amadurecimento. Preguei isso ontem lá na nossa IBRE, nossa Igreja Batista, lá de Angostura, pastor Zé Maria Leão, um grande abraço. Nós estivemos juntos lá, preguei isso ontem lá. Paulo dizendo em 1 Coríntios 13, versos 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas cresci e me tornei homem, deixei as coisas de menino. Entenda bem, quando a gente não tem conhecimento, a gente é menino. Mas quando a gente passa a ter conhecimento, você tem que mudar as atitudes de menino, certo? Então, recebe aí. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida e que você tome uma decisão. Não estou te chamando para mudar de religião. Estou te chamando para deixar a idolatria e combater. Se a sua igreja, ela prega isso, combata isso. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelas vidas que nos acompanham no Café com Deus, da graça, misericórdia, entendimento. Se revela a essa pessoa, que a tua palavra é poderosa, ela é verdadeira. O Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. E o Senhor diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Filho de Deus é libertador. E eu prego esta palavra, Senhor, leva a cada coração, converte em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Me ajuda aí compartilhando. Vai lá no dedão, compartilha, senta o dedo. Compartilha em nome de Jesus.